Hello everyone, tá começando mais um resumo. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano. Vai, me ajuda aí, mano. Meu aniversário tá chegando, velho. Na moral, ajuda aí o canal. Mas antes de começar, deixa um like aí, mano. Ajuda aí o canal pra fortalecer, tá ligado? Então, vamos nessa. Chega de enrolação, vamos aproveitar essa história. Bom vídeo, pessoal. Valeu! Anteriormente, ao encontrar o portal e adentrá-lo, o protagonista se vê em uma vila antiga da Europa e dá de cara com vários zumbis no local. O Oleg diz que os zumbis da cidade são de outra época. O Kim usa suas chamas para criar asas e vai para outro local. Em uma da casa da vila, alguns zumbis evoluídos são reunidos. Um deles informa que a comida está chegando, se referindo ao protagonista. Outro zumbi evoluído fala que a emissário voltará com muita comida para ele. O outro zumbi pergunta se a emissário Tiei não voltou ainda. Nesse exato momento, um deles se levanta dizendo que o humano está chegando. Ainda diz que o humano que está chegando é muito forte. O outro zumbi pede para que ele mostre a imagem do humano para eles. O zumbi evoluído usa seu poder para criar um holograma. Assim eles conseguem visualizar o protagonista voando pela cidade, enquanto os zumbis sem consciência tentam pegá-lo. Os zumbis evoluídos ficam animados ao verem o protagonista. Um deles diz que trará o protagonista até eles. Já do lado de fora, o zumbi de nome Bat manda os seus seguidores o seguirem, pois alguém vem vindo até eles. Avisa que quando ele acabar com o humano, eles devem trazer o corpo para a base. No lado do protagonista, o Oleg pergunta por que ele parou, sendo que eles não chegaram ainda no centro do mundo pequeno. O Kim avisa que alguém está vindo até eles. Dessa forma, eles avistam os zumbis evoluídos. Ao chegarem por perto do protagonista, o zumbi evoluído Bat diz ao protagonista que a sorte dele não é boa. O Kim tira do seu espaço dimensional o corpo do emissário, dizendo que a dele pode não ser boa, mas com certeza a do zumbi na mão dele é pior. Então pergunta se ela é da raça dele. O zumbi evoluído, ao ver sua companheira morta, fica irritado, então usa sua habilidade para fortalecer seu corpo. O Bat diz ao protagonista que ele está procurando a morte, então avança para cima do Kim. O protagonista invoca sua lança para se defender do ataque. Após isso, ri para o zumbi, perguntando se ele é 120 vezes mais forte que um humano normal, pois por causa disso será uma luta interessante. O Bat parte para cima do Kim novamente para atacá-lo, mas ele desvia dos golpes e contra-ataca, perfurando o corpo do zumbi. No entanto, este não morre e parte para cima novamente. O Kim nessa hora se lembra do Augusto e fica se perguntando por que lembrou dele. Ao olhar para sua lança, ele lembra que o Augusto também usava uma lança que passava o sentimento de opressão. Então, com um olhar feroz, avança com a lança cortando a mão do zumbi. Este recua ficando surpreso. Todavia, usa uma habilidade para curar a mão cortada. Então faz com que tentáculos saiam do seu corpo para atacar o protagonista. Entretanto, o Kim se protege facilmente. O zumbi aproveita a oportunidade para avançar contra o protagonista. Porém, ele consegue se defender. Com a lança, afasta o zumbi para longe. Este ri, dizendo que ele não conseguirá sair vivo dessa luta. Logo, avança novamente. Porém, o protagonista segura firme a sua lança, esperando o golpe do zumbi. Este, ao atingir o protagonista, causa uma forte explosão. Os subordinados do Bat ficam espantados, perguntando se tudo acabou. Porém, quando a fumaça do impacto some, é mostrado que o Kim conseguiu acabar com o Bat. Na mansão onde estão os outros zumbis evoluídos, eles, ao verem o resultado da luta, decidem ir todos juntos contra o protagonista. Todavia, a zumbi evoluído Kyu e Yi manda que eles esperem. Então outro zumbi evoluído contesta, perguntando o que houve. Ainda pergunta se acha que ele não pode vencer contra o protagonista. Ela diz que certamente o protagonista não consegue vencer contra todos eles. Porém, explica que eles devem cansar primeiro o protagonista e preparar uma armadilha para ele, pois senão sofrerão muitas baixas. Realmente, essa é uma das poucas figurantes que usa a cabeça para pensar. Talvez o Protaquim vai ter um pouco de trabalho para vencer esses zumbis evoluídos, hein? O outro zumbi pergunta o que ela quer dizer. Esse zumbi deve ter um QI negativo, velho, não é possível. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Ela diz que eles devem chamar o general para ajudá-los. Ao ouvirem isso, os zumbis ficam calados com uma expressão séria. Já no lado do Kim, no centro da cidade medieval, ele anda tranquilamente enquanto alguns zumbis ficam surpresos ao verem um humano caminhando pela cidade. Um deles pergunta ao protagonista como ele conseguiu chegar até a cidade dele. O Kim pergunta ao zumbi quantos mortos-vivos existem atualmente na cidade. Este responde dizendo que mais de 100, perguntando o porquê da pergunta e o que ele quer. O protagonista fica surpreso ao ouvir que tem tantos deles na cidade. Então diz por que eles estão se escondendo, sendo que há tanto deles. O outro irritado diz para ele parar de dizer bobagem, pois ele não passa de um alimento, e também pergunta o que ele quer. O protagonista pergunta se é por causa de algum alienígena que eles estão escondidos na cidade. Nessa hora, dois zumbis chegam. Os outros zumbis ficam surpresos ao ver os dois generais. Um deles pergunta aos outros zumbis se foi o protagonista que matou a emissário Tie e Yi. Deixando os outros zumbis surpresos, a zumbi de antes confirma dizendo que a força do protagonista é alta. Um dos generais se apresenta ao Kim, dizendo que seu nome é Digen. O protagonista também se apresenta dizendo que se chama Kim Yu. Então pergunta
pergunta se eles são da época atual ou de outra. O zumbi evoluído diz que a mãe deles, eles e os outros generais não nasceram na mesma época. O Kim pergunta onde estão a mãe deles e os outros generais. O D Gang diz que a mãe e os outros entraram nas ruínas, deixando somente ele e o seu colega general. O protagonista pergunta se nesse pequeno mundo ainda existem ruínas, até que esses zumbis estão respondendo bastante as perguntas do protagonista. Tá fácil demais, tem alguma coisa errada nessa história, velho. O D Gang mostra que conseguiu o tesouro que está no pulso dele nas ruínas, então propõe ao protagonista ir nelas, prometendo que eles não farão nada contra ele. O Kim, rindo, diz que irá visitar as ruínas, contudo, somente irá depois de acabar com todos eles. Tire as crianças da sala, que agora vai começar a verdadeira brincadeira. Nessa hora, um dos generais avança, aparecendo por detrás do protagonista, perguntando se apenas ele poderá fazer isso. O protagonista usa sua lança para impedir o golpe, porém não consegue perfurar a mão do zumbi evoluído. Ele percebe que há algo rodeando a mão do zumbi. Dá like! Eles se afastam um do outro na mesma hora. O zumbi avança novamente contra o protagonista, então usa sua habilidade para que alguns pequenos pontos de água fiquem ao redor. O Kim percebe que o zumbi evoluído pode controlar a água. O protagonista consegue se defender com a lança dos ataques de água. Então, nesse exato momento, o zumbi percebe que o protagonista é bastante perspicaz, então lança uma rajada de água ainda mais forte. O Kim, de frente para o ataque de água, se prepara para contra-atacar. Assim, usa sua chama para dispersar o ataque, deixando o zumbi extremamente surpreso de ver que seu ataque pode ser repelido. O protagonista, não dando uma brecha, avança dizendo que os outros ataques são mais interessantes. Todavia, o zumbi usa seu poder de água para prender o protagonista. Ele, olhando para o poder aquático, pergunta se isso é tudo que ele tem, para logo em seguida usar suas chamas para evaporar a água ao redor, partindo para cima do zumbi, desferindo um golpe com a lança. Porém, o zumbi desvia, saltando para trás. Em seguida, desfere mais um forte ataque que acerta o protagonista em cheio. Todavia, nada acontece com o Kim. Ele, dentro do ataque de água, usa suas chamas para poder parar o ataque inimigo. O zumbi fica paralisado ao ver as chamas do protagonista. Ele usa seu poder para formar um pilar de chamas, deixando o zumbi sem reação, mas ele percebe que o próximo ataque do protagonista será bastante forte. Ao ver tudo isso, o D Gang usa sua habilidade de pedra para formar uma parede de pedra que para o ataque do Kim. O D Gang elogia o protagonista pela força que ele demonstrou. O Wuhan fica irritado, tentando recomeçar a batalha. No entanto, o D Gang o impede, dizendo que ele tem que se acalmar, pois os dois precisam enfrentar o protagonista juntos. No lado do protagonista, o Kim, analisando a situação, percebe que os zumbis evoluídos são iguais a bestas mutantes de nível Lorde. Por causa disso, percebe que terá que usar seu poder da linhagem dourada. Os zumbis percebem que o protagonista usará outra habilidade. Na mesma hora, atacam, fazendo com que o protagonista desvie de todos os ataques. O zumbi D Gang prepara um ataque para contra-atacar novamente, entrando em uma luta de atrito contra o protagonista. A força do impacto faz com que os dois sejam jogados para trás. O D Gang fica surpreso em ser empurrado por causa da onda de impacto. O protagonista percebe que o zumbi evoluído tem cerca de 200 vezes a força de um humano normal, e com a abraçadeira Julie, o zumbi consegue se igualar à sua força. O Wuhan fala que os dois devem ir junto contra o protagonista. Assim, eles começam a fortalecer seus poderes para contra-atacar, conseguindo invocar uma serpente de pedra fortalecida com água e a manda para cima do protagonista. Porém, o Kim usa suas chamas para fortalecer a lança, conseguindo impedir o golpe. No entanto, ele percebe que o calor da chama está sendo absorvido pela serpente. Assim, ele decide ver quanto a serpente poderá absorver, fazendo com que uma explosão ocorra. Aproveitando a explosão, o protagonista consegue finalizar o Wuhan, para logo em seguida atacar o D Gang com suas chamas, o derrotando. Os outros zumbis, vendo que os dois generais foram mortos, ficam surpresos. O Kim usa os tentáculos do Oleg para sugar a energia dos zumbis evoluídos, fortalecendo. Após acabar com todos os zumbis que estavam no local, o protagonista avança para a residência dos zumbis evoluídos. Ao chegar na frente do portão, ele o derruba e adentra o salão e encontra um caixão. Ao chegar perto deste, começa a analisá-lo. Então pergunta ao Oleg se ele pode reconhecer as letras nele. O Oleg diz que a escrita no caixão é um idioma comum na Quarta Era e que os escritos informam sobre um clã chamado Sangue Vermelhos e que a tribulação celestial está chegando. O Kim pergunta se as joias no caixão são joias da vida. O Oleg confirma, dizendo que elas contêm uma força extremamente forte. O protagonista, ao ver isso, decide tirar as joias do caixão. No mesmo instante, o Oleg o impede e diz que a energia é estranha e por isso ele não deve mexer no caixão. O Kim confirma, dizendo que realmente há algo estranho ao redor do caixão. Então pergunta se é uma habilidade especial. O Oleg o aconselha a usar as chamas para testar. Ele concorda e, ao usar as chamas sobre o caixão, percebe que esta fica parada sobre ele. O Oleg fala que é uma habilidade de tempo que está no caixão, fazendo com que este pare no tempo. O Kim pergunta se poderá ter alguém dentro do caixão, então pensa que pode usar essa habilidade para voltar no tempo até onde estava a Xiaoyu. O Oleg, vendo a reação dele, o alerta que ele não pode usar esse poder que está no caixão para voltar no tempo. Ele fala que entende e promete que não fará nada do tipo no momento. Assim, ele decide levar o caixão para estudá-lo depois. Após o Hua levar o caixão para o espaço dimensional, uma escada que leva para um portal aparece debaixo deste. O Kim fica surpreso. O Oleg o aconselha a não entrar no portal. Ele confirma, dizendo que pode sentir caso entre, certamente morrerá. Dessa forma, eles voltam para a cidade. O Oleg percebe que a pessoa é dentro de uma casa. O Kim pergunta
pergunta quantas pessoas há dentro. Ele fala que não tem certeza, porém diz que certamente deve haver dezenas delas dentro da casa. Ao escutar isso, o protagonista invade o local, deixando os sobreviventes surpresos. Ele, ao ver pessoas, confirma que são pessoas comuns. Um deles pede para o protagonista para não machucar as pessoas e sim a ele. O Kim diz que não fará nada desse tipo, pois é um ser humano, para logo em seguida abrir um portal dimensional, pedindo para que todos entrem, para que todos possam ser levados embora. As pessoas ficam um pouco receosas, porém decidem acreditar no protagonista. Dessa forma, entram no portal. Alguns ficam para trás. O Kim alerta dizendo que eles devem entrar logo, caso não queiram ficar para trás. Estes começam a se dirigir para o portal, porém um deles vai contra o Kim e o ataca. O protagonista percebe que são zumbis, assim para o ataque deste e dos outros zumbis. Um dos zumbis usa um ataque mental no protagonista, deixando surpreso, permitindo que outro zumbi se aproxime dele para o atacar. Quando estava prestes a ser mordido, o Kim usa os tentáculos do Oleg para finalizar o zumbi. Assim ele vai para cima do zumbi com poderes mentais para o finalizar. Após a luta, ele sai da casa, indo embora do local. Tempos depois, alguns zumbis evoluídos aparecem na mansão onde estava o caixão. A chefe dos zumbis pergunta quem fez isso na mansão. Um dos subordinados diz que logo irá descobrir quem fez. Então usa sua habilidade que permite ver o que acontece no local alguns minutos atrás. A chefe dos zumbis vê o rosto do protagonista. Um dos zumbis a chama de mãe, informando que a pessoa no holograma não é da raça dele. Nesse exato momento, ela some rapidamente, indo para fora da mansão, indo diretamente onde está o protagonista. Ele percebe que ela está vindo, então se prepara usando a linhagem dourada para desferir um soco, fazendo os dois entrar numa luta de atrito, começando uma luta intensa entre os dois. Após o segundo soco, ela percebe que o protagonista não é fraco. O Kim lembra que na sua vida passada, ela era chamada de Imperatriz do Abismo do Demônio. A zumbi evoluído se apresenta como Shi Han-Yun, dizendo que ele está qualificado para saber o nome dela. O protagonista se apresenta dizendo o próprio nome. Ela fala que ele matou muitos do povo dela e ainda roubou o caixão que estava na mansão. Por isso pergunta o que ele acha que ela deve fazer com ele. Ele sarcasticamente fala que ela deve decidir. Assim ela propõe que ele devolva o caixão e vire subordinado dela, prometendo que o fará tão forte quanto ela. O protagonista fala que ela fez uma proposta um pouco interessante, então diz que está curioso sobre o caixão, pois ele está percebendo que o caixão é mais importante que as pessoas do povo dela. Por causa disso, pergunta quem está dentro do caixão. A Han-Yun diz que é a irmã dela, chamada Shi Han-Tong. Nesse exato momento, o moleque fica rindo, dizendo que ela não deve agir assim tão arrogantemente, sendo que eles têm a irmã dela como refém. Então a manda se ajoelhar e implorar ao protagonista. O Kim o manda parar. A Han-Yun ri da situação, o mandando usar a irmã dela como refém para ver o que acontece. O protagonista, segurando sua lança, diz que não poderá aceitar a proposta dela, pois não tem planos de morrer nesse exato momento. Por causa disso, a Han-Yun avança contra ele para o atacar, fazendo com que o protagonista use sua lança para parar o ataque. Porém, o poder dela começa a absorver o poder do protagonista. Ele vendo que caso continue perderá suas chamas, entretanto a Han-Yun é mais rápida, chutando a lança dele para longe. O protagonista percebe que a Imperatriz do Abismo do Demônio é uma das evoluídas mais fortes atualmente. Por isso, decide dar tudo de si para contra-atacar. A Imperatriz convoca sua espada indo na direção do protagonista, começando uma luta de atrito. O protagonista, vendo a habilidade dela, pergunta se ela pode controlar trovões e relâmpagos. Ele desfere mais um golpe, porém a Imperatriz desvia. Ela, após desviar, elogia o protagonista por conseguir lutar contra ela, mesmo depois dela conseguir todos os benefícios das ruínas. Assim, ela invoca outra habilidade. O Kim percebe que a Imperatriz pode usar o poder da natureza. Ela fica rindo e diz que dará a ele uma última chance, então pergunta se ele se renderá. O Oleg o manda correr. Ele diz que sabe, porém não pode correr no momento, pois não poderá evitar o ataque mesmo que corra. Nesse exato momento, a Imperatriz manda o poder dela sobre ele, deixando uma forte cratera no chão. Ela volta até o chão e pergunta se ele escondeu no subsolo. Ela fica surpresa, percebendo algo, para logo em seguida ver a lança do protagonista saindo do solo e indo na direção dela. A Imperatriz usa os raios para se defender, no entanto, a lança consegue perfurá-la. Os outros zumbis, ao verem, ficam preocupados, porém ela os impede de se matar. O Oleg provoca a Imperatriz, dizendo que ela pode pedir misericórdia ou se juntar com seus subordinados para serem mortos pelo protagonista. Mano, isso vai dar errado. Toda vez que alguém age assim, um manhwa ou manhua fica zicada parada. A Imperatriz, enquanto se cura, diz que mostrará a eles o verdadeiro poder que tem. O Kim pergunta ao Oleg se é uma habilidade de relação que a Imperatriz está usando. O Oleg fala que algo ruim vai acontecer e o manda recuar. Mano, o que foi que eu disse, velho? Zicou a parada, acabou a luta, vai dar tudo errado. Nesse exato momento, a Imperatriz usa sua habilidade para formar uma zona de domínio. Ela diz ao Kim que no domínio devorador, todos os ataques dele se tornarão nutrientes para ela. Enquanto ri de tudo com confiança. O Oleg, vendo a arrogância dela, diz que caso o ataque seja forte o suficiente, o domínio pode ser destruído. O protagonista rebate, dizendo que é mais fácil falar do que fazer. Assim, para poder lutar com tudo que tem, o protagonista usa sua habilidade de duplicação para criar um clone. A Imperatriz diz que o clone dele somente é 2 vezes mais forte, por isso ele diz para não criar expectativa. O Kim, rindo, diz que ela nunca lutou ao lado de outra pessoa, então invoca suas chamas, conjurando um dragão de fogo, fazendo com que o seu poder sobressaia bastante da Imperatriz. Logo em seguida, manda o dragão atacar a Imperatriz, causando rachaduras na zona de domínio. Ela, incrédula com o que viu, diz que percebe que foi melhor desviar do ataque, sendo que nem mesmo sua zona de domínio sobreviveu. Nesse exato momento, o dragão explode em um pilhar de chamas, fazendo a Imperatriz recuar ainda mais. O Oleg diz ao protagonista que o poder dele pode ser comparado ao poder de um evoluído de nível 5. O Kim concorda, porém lamenta de não ser muito habilidoso, ao ponto de não conseguir controlar tão bem para logo em seguida
seguida invocar asas para recuar do campo de batalha. A Imperatriz, sem poder agir, grita para o protagonista, dizendo que irá devorá-lo na próxima vez que o encontrá-lo. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisas de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. Após a batalha, o protagonista entra dentro da dimensão espacial da Flor Mutante. Um sobrevivente, ao ver o protagonista, pergunta se foi ele que matou todos os monstros à frente. O Kim confirma e, ao ver um dos monstros, lembra da Xiao Yu. Então promete a ver novamente, não importa o que aconteça. Após isso, diz aos sobreviventes que eles podem comer o que quiserem. Entretanto, pede para que eles não o incomodem por enquanto. Assim, ele vai até o corpo dos zumbis evoluídos com os núcleos. Então usa os tentáculos do Olek para sugar a energia destes, o fazendo sofrer pela incrível quantidade de poder que está acumulando, fazendo com que ele chegue a aumentar seu poder 160 vezes a força de um humano normal. Entretanto, nessa hora os sobreviventes começam a se aglomerar ao redor do caixão, pois este não para de tremer. O protagonista, ao ver a cena, se pergunta se a Xiantong está prestes a acordar. Um dos sobreviventes avisa ao protagonista que o caixão tem estado trêmulo há minutos. O Kim se aproxima, por consequência, nesse exato momento a Xiantong sai de dentro do caixão gritando que está sendo sufocada, perguntando quem a trancou dentro do caixão. Ela, ao ver as pessoas olhando para ela, pergunta por que todos a estão olhando, a fazendo perceber que está quase nua. Por causa disso, começa a gritar envergonhada. O protagonista lhe dá algumas roupas, a pedindo para se vestir. Após colocar as roupas, ela agradece ao protagonista. Ele pergunta se ela lembra de algo antes de entrar no caixão. A Xi, ao pensar sobre isso, fica espantada e cai de tristeza ao lembrar que tanto seus pais e irmã estão mortos. O protagonista, ao ver isso, lembra que a Xianyun agora é do clã morto-vivo, por isso ela agora não tem nenhum membro da família vivo. Ela, ainda em prantos, pergunta ao Kim se eles estão na quinta era, ainda o agradece por a salvar. O protagonista pergunta quais são os planos dela para o futuro. A Xian diz que quer voltar para sua terra ancestral, onde estão os tesouros deixados pelo seu antigo clã. Ele, ao ouvir isso, relembra que a terra ancestral foi tomada pelo Xianyun. Então diz a Antong que a encontrou há muito tempo, por isso não sabe o quão longe estão da terra ancestral do antigo clã dela. Ela, se levantando, diz que precisa procurá-los imediatamente, senão perderá os tesouros do clã. O protagonista diz que ela cometeu um erro, para logo em seguida agarra pelo pescoço, dizendo que a salvou. Lhe fala que a dívida ainda não foi paga. Ela, com dificuldades, pergunta o que ela precisa pagar. O protagonista diz que ela não tem permissão para sair sem ele permitir, e caso ela tente, a matará imediatamente enquanto a solta. Ele, indo para outro local, a diz que há comida no espaço dimensional, a permitindo pegar para comer. Ainda promete atirar do espaço dimensional. Ela, enquanto olha ir para outro local do espaço, fica impressionada pela quantidade de monstros que o protagonista matou. No lado do protagonista, ele absorve os zumbis, percebendo que 165 vezes a força de um humano normal é o que ele pode absorver por enquanto. Assim, ele decide que é hora de refinar o sangue dourado. Tomara que o protagonista consiga chegar ao auge do sangue dourado, porque provavelmente esse será o maior trunfo dele. O que vocês acham? Deixa seu comentário para eu saber sua opinião. Já em outro local, na base dos sobreviventes, o Kim retorna, percebendo que a base está mudando pouco a pouco para um mundo alienígena, deixando as pessoas comuns sem esperança. Por isso percebe que deve partir o mais rápido possível. Ele avista a Lily, ela vai até o Kim e diz que ele está muito bem. Ele confirma, ainda diz que se recuperou totalmente da lesão. Ela pergunta quem é a garota que está com ele. A Antong chora enquanto diz que foi capturada pelo protagonista e que ele a intimida todas as noites. Por isso a pede para ser salva, deixando a Lily confusa enquanto rir de tudo. O protagonista diz que o nome da garota é Xiantong e a achou fora da base. Após a explicação, diz que a Lily para ela se preparar para partirem no outro dia. A Lily, ao ouvir isso, fica confusa sobre partir. O protagonista explica que ela pode notar que a cidade não é mais um local adequado para humanos viverem. Ainda diz que caso não saiam logo, todos morrerão na cidade da névoa. Ela, surpresa, pergunta ao Kim se ele realmente sabe como sair. Ainda pergunta sobre levar todo. Ele, sem jeito, diz que ela tem que se preparar primeiro. O prota Kim ficou sem jeito, hahaha. A Xiao Yu tá fazendo falta. Assim, ele parte falando que caso ela tenha um amigo próximo, deve levá-lo para partir. A Antong diz ao Kim que ele é muito gentil por tratar a Lily dessa maneira. Ele, envergonhado, a manda calar a boca. No dormitório, os antigos colegas de quarto do protagonista ficam felizes em saber que poderão ir embora do local. Eu tinha até esquecido desses caras, principalmente o cabeça de coxinha ali. Assim, eles saem comemorando para arrumar seus bens para partirem. A Antong pergunta se terá que dividir o quarto com ele. O Kim diz que ela não precisa se preocupar, pois ele não tem interesse em mulher. Então ele é?
Oxi, o que tá acontecendo nessa história? A essa altura do campeonato o autor revela uma informação dessa era pra ter falado antes. A Anton fica surpresa em saber que o braço do protagonista pode falar. O Kim dá um tapa no braço em que o Oleg está enquanto diz que ela pode dormir no espaço dimensional. Hahaha, foi o Oleg. Por um momento eu pensei que o prota Kim cortava para o outro lado. Lá ele. A Anton sai do quarto dizendo que irá dormir no quarto ao invés do espaço dimensional. Após ela sair ele usa o livro do espírito estelar perguntando como sair da cidade. Este faz a alma do Kim sair do corpo para ele poder ver a cidade da cima, fazendo com que ele veja algumas pilastras que faz com que a névoa cubra a cidade. Ele, ao pensar um pouco, percebe o que deve fazer, porém percebe algo e volta para o quarto dando de cara com a Anton surpresa ao ver o livro do espírito estelar. Ela pergunta se esse não é o livro estelar do clã Xing. Xing pode ser traduzido como estelar, então quando aparecer na história clã Xing vai estar se referindo ao clã estelar. Ainda pergunta como um tesouro desses pode estar nas mãos dele. O protagonista diz que ela não deve se preocupar com isso e sim em descansar para fugirem enquanto vai para a porta. Ao abrir ele dá de cara com o sobrevivente que salvou mais o chefe da cidade Kupen. O sobrevivente agradece por ser salvo e se apresenta como Feng Yongguozi, o antigo comandante da cidade. O protagonista pergunta a ele se há alguma coisa errada. Este, aproveitando a oportunidade, explica que eles planejavam sair da cidade há meses, mas não conseguiram. Em uma das expedições eles foram capturados pelos zumbis evoluídos antes do líder terminar de falar. O Kim complementa dizendo que por causa disso eles querem a ajuda dele para saírem da cidade. Por causa disso o protagonista complementa dizendo que pode ajudá-los. No entanto, tudo dependerá deles. O antigo líder, ao ouvir isso, fica surpreso e olha para o Kupen para então agradecer ao protagonista para logo em seguida perguntar o que ele planeja fazer. O protagonista joga um papel para eles mostrando os 4 pontos que os pilares estão, então explica que caso eles destruam um pilar a área deste não terá mais névoa, fazendo que seja possível escapar da cidade. O antigo líder pergunta como ele sabe disso tudo. O Kim fala que ele, acreditando ou não, irá a uma determinada direção da cidade, fala que se ele quiser ir ou não talvez possam sair com vida. O antigo líder, aproveitando a oportunidade, pergunta ao protagonista se ele pode destruir todos os pilares para libertar a cidade. Porém, o protagonista fala que é impossível, lembrando que nesses pilares há guardiões e caso destrua os pilares atrairá o alto escalão dos alienígenas. O antigo líder da cidade fala para o protagonista que ele não precisa destruir os 4 pilares que estão na cidade, somente precisa esperar que eles se organizem para depois poderem sair da cidade. Então pede que ele espere alguns dias para que eles possam se agrupar adequadamente. O protagonista concorda. O protagonista diz que esperará 4 dias para o antigo líder da cidade. O antigo líder lhe agradece e vai embora. Anton fala para o protagonista que vê que ele não é uma pessoa má. O Kim fala que eles também precisam de tempo para se preparar. Assim 3 dias se passam. O líder da cidade vai falar novamente com o protagonista mostrando a lista de aprovados do departamento, deixando tudo preparado para sair da cidade e também possam atacar os 4 pilares que estão na cidade. O protagonista fala que pode deixar o pilar da região sul com ele, ainda diz que somente depois eles devem atacar os outros 3 pilares. Dessa forma, o antigo líder agradece e vai embora. O protagonista pergunta a Anton se ela realmente não quer ficar no anel dimensional com as outras pessoas. Ela, com um olhar confiante, diz que é um membro da raça Sangue Escarlate, por isso tem poder para se proteger sozinha. Ao ouvir isso, o protagonista concorda que ela poderá ficar do lado de fora do anel dimensional. Assim, ele invoca suas asas para poder ir para o pilar que está no sul. Já no sul da cidade, o protagonista aterrissa. A Antong fala que tem a sensação de que o lugar parece ser muito perigoso e percebendo ter muito mutantes entre as plantas. Enquanto ela falava isso, o antigo líder da cidade informa ao protagonista que está pronto. Ao ouvir isso, o protagonista chama a Antong para irem até a pilastra. Ela, ao ver ele avançar sem se preocupar, avisa que o lugar é perigoso e o manda tomar cuidado. Após andar um pouco enquanto caminhavam, o protagonista avisa ela que o perigo não deixa de existir só porque ele está tomando um pouco de cuidado. Nesse exato momento, uma planta ataca o protagonista. Porém, antes desta chegar nele, a planta para e começa a se desintegrar, ele ficando surpreso. Toca na planta e essa começa a se desfazer, ficando impressionado, dizendo que a habilidade de controlar o tempo é realmente poderosa. A Antong diz que essa é a habilidade da lâmina do tempo. O Kim, ao ouvir isso, pensa um pouco e pergunta se ela pode voltar no tempo. Ela diz que pode diminuir o fluxo do tempo e acelerar o fluxo do tempo e reverter o fluxo do tempo. Porém, diz que custará cada vez mais, dependendo da habilidade. Então, explique que, caso ele esteja ferido após ler a reverter o tempo em sua ferida para curar ela totalmente, fazendo com que ela nunca tenha existido. O protagonista interrompe perguntando se ela pode votar um determinado período de tempo. Ela, ao ouvir isso, fica muito surpreso, dizendo que isso é impossível até mesmo para os melhores
maiores controladores do tempo da sua seita porque é impossível influenciar o tempo do mundo inteiro. O protagonista, ao ouvir isso, lembra que retornou ao passado e pergunta como será que deve explicar a situação dele para ela, já que ele é um viajante do tempo. Ele, percebendo que isso é muito complexo, manda que ela esqueça de todas essas coisas, explicando que eles têm algo mais importante a fazer. A Anton percebe que o protagonista tem algo em mente. Assim eles vão avançando na floresta e lutando contra os monstros que aparecem até chegar na pilastra. Enquanto caminhava, o protagonista encontra uma planta que brilha intensamente. Ele invoca o Huhua e pergunta se ele quer comer a planta. A planta mutante concorda. O protagonista avança para pegar Pérola, que está na outra planta conseguindo pegar. Ele dá para o Huhua comer, fazendo com que a planta mutante evolua. O protagonista ia ser novamente atacado por algumas videiras, porém o Huhua usa uma habilidade chamada corte espacial, deixando o protagonista feliz em saber que ele ficou mais forte. No entanto, enquanto falava com a planta mutante, outra besta aparece indo na direção do protagonista para o atacar. Ele e a Antong se preparam para atacar. O Kim, vendo um monstro dourado saindo dos arbustos, percebe que a besta comedora de ouro, uma besta que vive em um mundo alienígena, conta que a besta pode devorar metais e então refiná-los em um metal mais refinado e puro. Ao perceber a oportunidade que está à sua frente, impressionado, decide capturar e adestrar a besta mutante. Ele lembra que deve mostrar sua força e habilidade para bater na besta. Para que ela possa se submeter dessa forma, a besta avança contra o protagonista, desferindo um forte golpe. Ele também prepara um soco e entra em luta de atrito com a besta, fazendo com que essa recue. A besta se prepara novamente para desferir outro golpe. Todavia, o protagonista é mais rápido e usa uma chama para atingir a cabeça do monstro. Porém, esse ainda não cede, repelindo a mão do Kim, fazendo ele perceber que terá que se empenhar mais para domar a besta mutante. Ela novamente o ataca, mas o protagonista estava usando sua habilidade de veneno para criar uma ilusão para a besta mutante. Aproveitando a abertura, ele desfere vários socos na barriga desta, fazendo fica irritada. Ela usa outra habilidade, fazendo que espinhos saiam do chão para atacar o protagonista, porém ele desvia facilmente. Então a manda usar todas as suas habilidades, pois irá enfrentar tudo que vier. A besta conjura uma espada de energia que ataca o protagonista, porém ele desfere um soco que consegue destruir a espada e está vendo seu ataque sendo incapacitado, fica irritada. O protagonista, com um olhar sério, diz que ela deve se render ou morrer. Enquanto caminhava para perto da besta, ele pensa que seria bom adestrar a besta mutante, porém, caso ela não queira ser adestrada, o melhor será matá-la e usar os espinhos como materiais para construir algum objeto. A besta, irritada, ataca o protagonista novamente com seus espinhos, porém ele consegue desviar novamente. Ela continua tentando acertar o protagonista com os espinhos, porém ele consegue parar todos com um único movimento. Ela tenta pegá-lo desprevenido, porém ele finca sua lança na boca da besta mutante, conseguindo a ferir no crânio, e usa seu poder de chamas para criar um pilar de fogo, dizendo que ela não terá escolha a não ser se submeter diante dele. Deixando a Anton surpresa com tanto poder, a besta mutante, percebendo que não conseguiria vencer, tenta fugir, porém o protagonista vai atrás dela, conseguindo desferir um forte soco no rosto da besta mutante, a mandando para longe, a deixando incapacitada de lutar. Ele vai até a besta mutante, toca no chifre dela e diz, olhando para os olhos dela, que ou ela se rende ou morre. Esta, muito assustada, decide se render. A Anton vai até o protagonista, mandando esperar por ela. Ela, ao ver a besta se submetendo ao protagonista, fica extremamente surpresa. O Kim coloca a besta mutante dentro do espaço dimensional. A Anton fica sem palavras olhando para o protagonista. Ele olha na direção dela, então ia empurrar para longe, a deixando confusa quando ela iria contestar o protagonista. O porquê ele fez isso. Uma raiz de uma árvore antiga sai do solo do local onde ela estava. Ela fica extremamente surpresa ao ver algo do tipo. O protagonista explica que eles estão caminhando há bom tempo, mesmo assim não chegaram nem perto da pilastra de pedra. Fala que essa raiz certamente é o guardião da pilastra de pedra. Então manda que a Anton entre no espaço dimensional, dizendo que é perigoso que ela fique do lado de fora. Ela mais uma vez contesta, dizendo que é bem forte e pode se proteger, pois caso faça isso, será uma vergonha para a família Shin. O protagonista, com olhar sério, fala que esse não é o momento para ela ser orgulhosa, para logo em seguida perceber que a raiz irá atacá-los. Percebido isso, ele age rapidamente, invocando suas asas, voando para longe do chão. A raiz toma forma e fala que não vê uma pessoa com tanta ousadia para invadir o território da Alteza Shisan.
O protagonista pergunta: a raiz mutante quem é o Shi-san? Essa responde dizendo que é o 13º filho do deus demônio. Conta também que este logo chegará ao seu território na Terra, fazendo com que se torne seu território pessoal. O Kim, ao ouvir isso, percebe que este motivo dos pilares de estarem em volta da cidade. Além disso, também percebe que pegou o local mais difícil para escapar. O protagonista percebe que ainda há chance, então pergunta à raiz mutante se Sua Alteza Shi-san ainda não chegou. Esta, percebendo as intenções deles, pergunta como ele pode desafiá-lo. O protagonista, com olhar malicioso, diz que não irá desafiá-lo, mas sim derrotá-lo. Ao ouvir isso, a raiz mutante avança contra o protagonista, prometendo dar um fim nele. Enquanto a raiz mutante vi na direção do protagonista, ele decide testar a força da linhagem dourada quando ela, no seu punho, então desfere um forte soco com a força de um humano 895 vezes mais forte que um humano comum. Cara, quem diria que o protagonista já está tão forte, logo ele se tornará o rei do apocalipse, fazendo com que a onda de impacto colapse em um corpo da raiz mutante. A Antong, ao ver a força do protagonista, fica paralisado e incrédula no que está vendo. É o mínimo. O protagonista está forte desse jeito porque a maior parte do sangue dele já é o sangue dourado que veio do Augustus, que já foi o mais forte do campo estelar. O alienígena mutante sai voando para longe com a onda de impacto. A raiz mutante fica muito surpreso, dizendo que pouco tempo começou o fim da quinta era. Se pergunta: como pode haver um evoluído com tanta força em tão pouco tempo? O protagonista, sorrindo, vai até a raiz mutante dizendo que ainda não acabou e desfere mais um forte golpe, derrotando a raiz. O protagonista vai ter uma enorme surpresa, pois como todos sabemos, a raiz de uma planta não tem somente uma parte, tem várias. A Antong pergunta ao protagonista se ele realmente conseguiu destruir um alienígena com apenas 2 socos. Ele, olhando para a raiz, diz que não é fácil desse jeito, percebendo que tem algo errado, para logo em seguida, sair correndo em cima da raiz. Após um tempo correndo, ele chega no local central da raiz. A Antong, muito cansada, pergunta por que ele correu tão rápido. Quando ia falar mais alguma coisa, ela percebe um ser alienígena no formato de um tronco, ficando perplexa com o que está vendo. Assim é explicado que a árvore dragão mágica é uma planta demônio de um mundo alienígena que se alimenta de carne e sangue, possui inteligência. O protagonista relembra que, portanto, que a árvore dragão mágica tem uma fonte de alimento, ela pode ficar ainda mais forte. Na vida passada do Kim, ele relembra que uma delas apareceu em um abrigo massacrando a todos, ficando cada vez mais forte, conforme as pessoas iam morrendo, e somente conseguiram derrotá-la depois de muito suor e sangue. Assim, se volta para a árvore dragão mágica e pergunta se esse é o corpo principal dela. Está simplesmente ignora e o ataca. Ele rapidamente voa com a Antong, então diz para a árvore dragão mágico que caso queira destruir a pilastra, precisa destruí-la primeiro. A árvore fala que somente porque ele derrotou uma de suas videiras não quer dizer que ele conseguirá derrotá-la, para logo em seguida dizer que por causa da arrogância dele, irá devorar lentamente cada centímetro de carne e sangue dele até o último minuto da sua morte. Rapaz, essa árvore é rancorosa, estou com pena do Prota Kim. O protagonista sarcasticamente fala que está ansioso por esse momento. A Antong pede para que ele não provoque ainda mais a árvore mutante. A árvore, irritada, lança um forte ataque contra o protagonista com suas videiras. Ele mais uma vez arrogantemente, então fala que somente arrogância quando você não puder fazer o que prometeu, enquanto solta a Antong. Então diz com um olhar feroz que aqueles que podem fazer isso são chamados de fortes, enquanto preparam poder em suas mãos, que é atingido em cheio pelas videiras. Porém as chamas explodem, destruindo as videiras que tentam atingir o Kim, deixando a árvore irritada. Esta usa suas videiras novamente para cobrir o protagonista. Todavia, ele invoca suas chamas enquanto diz que o ataque dela é muito fraco. Por causa disso, ela não pode o chamar de arrogante, enquanto escapa ileso da prisão de videiras, e essas queimas intensamente ao ponto de se tornarem pó. Enquanto observava as videiras queimar, o protagonista percebe que está perdendo muito tempo com as partes sem necessidade e que precisa focar somente no verdadeiro corpo. Então invoca seu dragão de chamas que rodeia a árvore mutante, consumindo parte de suas videiras. Ao destruir algumas, ele percebe algo. Por isso fica pensando se a árvore está tentando o atrair para mais perto para alguma armadilha. Nesse exato momento, a videira desfere outro golpe certeiro no protagonista. Ele, vendo a tentativa, somente ri e desvia, para logo em seguida desferir outro dragão de chamas contra a videira, que é incinerada facilmente. A árvore mutante desfere um golpe de energia para impedir do dragão acertá-la. Porém, o protagonista usa os tentáculos do Olek para repelir o ataque, fazendo com que este volte para seu dono. A árvore mutante usa novamente o mesmo golpe para anular o antigo. Entretanto, não consegue impedir o dragão de chamas de atingir, que acaba perfurando seu corpo principal e a queimando e a destruindo. Já foi tarde. A árvore mutante. A Antong, vendo a
árvore pegar fogo fica impressionada pensando que o protagonista poderá realmente se tornar o rei da era atual. Por isso pensa que se caso ela estiver com ele poderá ser alguém ao seu lado. O Prota Kim ganhou mais uma Pro Arém. Nessa hora ela se vira perguntando ao grupo que está chegando quem eles são para nesse momento a sua irmã Xiantong aparece a deixando emocionada. Dessa forma as duas se abraçam. A Antong diz que sentiu muito a falta dela. A Imperatriz vendo a Antong emocionada diz que ela não precisa chorar mais. Nesse exato momento, a Antong surpreende a Imperatriz perguntando se ela está bem fazendo com que ela solte um sorriso para acalmar e enxuga suas lágrimas. A Imperatriz pergunta se o protagonista está lutando contra o monstro à frente. A Antong pergunta como ela sabe quem é o protagonista. Então ao olhar para sua irmã percebe que ela mudou. No lado do protagonista ele desce até a base do tronco. Ao reparar melhor ele percebe um local que parece um portal dimensional. Então quebra a estrutura encontrando o núcleo central da árvore fazendo perceber que achou a parte certa. Do lado de fora a Imperatriz e a Antong percebem que a árvore mutante parou de se mexer para nesse exato momento, a árvore mutante começar a gritar para a Alteza X-San a salvar. No lado de dentro da árvore, o protagonista corta as videiras que estavam conectadas ao núcleo e pisa sobre ele para esmagar, porém o Ru avança e come o cristal. O Kim ao ver isso percebe que o núcleo da árvore alienígena é realmente poderoso. Assim após tudo isso ele decide sair da árvore. Então de maneira muito extravagante abre um buraco no tronco com seu poder de chamas e saindo direto para a pilastra e desfere um forte soco com suas chamas que destrói totalmente a pilastra. Assim após fazer isso a névoa se dispersa mostrando as montanhas e a vegetação à frente. O Kim percebe que os pedaços da pilastra podem ser úteis no futuro permitindo que o Ru aguarde os pedaços deste. Ele ao olhar para lado percebe várias pessoas se perguntando se havia humanos no local. Ao olhar melhor ele percebe que a Imperatriz com a Antong. A Imperatriz fala que eles se encontraram novamente e ainda diz que ele parece ainda mais forte. O Kim friamente somente diz para a Imperatriz soltar a Antong. A Xian diz que ela Tong é sua irmãzinha, por isso não tem por que soltá-la. A Antong se afasta um pouco pedindo para ela não agir dessa forma para logo em seguida perguntar se ela conhece o protagonista. A Xian conta que o Kim invadiu as terras dos ancestrais delas, roubou o caixão que a mantinha viva e ainda quase a matou em uma batalha. Por causa disso o conhece muito bem. A Antong fica impressionada ao ouvir isso, diz a sua irmã que tudo deve ser um mal-entendido, pois tem certeza que o protagonista não é esse tipo de pessoa, deixando o protagonista surpreso em ver ela o defender. Nesse momento, a Imperatriz segura a Antong pelo pescoço dizendo que ela somente sobreviveu por causa de ela ter desistido e ter morrido, então pergunta como ela pode ter a audácia de defender o Kim Yu. A Antong surpresa com tudo tenta falar algo, mas a Imperatriz não deixa soltando. A Xia solta se desculpando por assustá-la por algo do passado. A Antong ao ouvir isso diz que ela certamente não é a irmã que ela conhecia. A Imperatriz a elogia dizendo que ela é mais inteligente do que ela pensava. Então, a Imperatriz diz que pode ter até a aparência da irmã dela, mas não é ela. Nessa hora o protagonista grita dizendo que a Xia é apenas um zumbi evoluído. A Antong ao ouvir isso lembra dos zumbis. A Imperatriz ao ver o rosto da Antong pergunta se ela está com medo, ela responde dizendo que não. Assim a Imperatriz diz que ao ver a expressão no rosto dela faz se sentir melhor enquanto rir de tudo. Fala que a irmã dela foi uma idiota por salvá-la. Então se preparando para atacá-la diz que para recompensar o comportamento da antiga eu dela, irá devorá-la deixando a Antong assustada. Nesse momento o protagonista se prepara para a batalha usando Ru com a habilidade de teletransporte espacial e indo na direção da Imperatriz a mandando soltar a Antong. Quando a Imperatriz ia atacar a Antong, ela percebe que o protagonista está vindo na sua direção. Então, desvia do ataque do protagonista. O Kim rapidamente segura na mão da Antong e a leva para outro local. Ele fala para a Imperatriz que ela não teve muito progresso em seu poder, já que conseguiu salvar a Antong. Dessa forma ele fala para Antong que ela deve aceitar o fato que a irmã dela já está morta e que ela está enfrentando monstros. A Antong se tremendo, levanta e diz que sabe que é a última sobrevivente do clã estelar, por isso, deve ser forte. O protagonista vendo o estado dela, fala que entende que ela percebeu tudo, porém a manda se afastar um pouco, pois terá que bater um papo com convidados indesejados. A Imperatriz ouvir isso fica furiosa, dizendo que certamente irá devorá-lo. O protagonista rindo diz que ela, com seu estado atual, nem sequer pode empatar com ele como da última vez. Nesse momento, o Oleg sai para fora do braço. O protagonista fala para a Imperatriz que os mortos dizem que ela cultivou para eles e encheu bastante o estômago deles. Por isso, pergunta se desta vez será uma entrega completa não solicitada. O Oleg só
torna essa história melhor cada vez mais. Imperatriz ouvir isto, fica irritada, dizendo que certamente os devorará, e mostrará para eles quem tem o verdadeiro poder enquanto segura um cristal em suas mãos. A Antong, ao ver que está na mão da Imperatriz, avisa que eles devem ter cuidado, pois estou o artefato sagrado mais precioso do clã delas, a pedra sagrada de sangue da família delas. Então explicado que a pedra sagrada é um artefato sagrado, passado de geração em geração pelo clã estelar sendo controlado pelo patriarca. É explicado que ao segurar a pedra sagrada o usuário pode queimar o próprio sangue em troca de aumentar suas próprias forças e suas próprias habilidades em várias vezes. Bom, assim a Imperatriz começa a usar a pedra sagrada emanando forte poder. A Antong conta ao protagonista que a habilidade da irmã dela é como um campo devorador que se tornará aterrorizante se a força da habilidade fomentada várias vezes. O Kim, ao ouvir isso, fica preocupado, pois a habilidade dela já era difícil de quebrar e ao saber que ela ficará ainda mais forte será ainda mais difícil. Todavia, ele diz que o que resta é somente enfrentar a Imperatriz. Porém, nesse exato momento no céu, surge uma grande tempestade com alguém perguntando como eles ousam atacar o território dele. Assim um ser poderoso sai da tempestade e aterrissa no chão, dizendo que destruíram o seu pilar místico de fronteira e ainda usando seu território como campo de batalha. O protagonista fica surpreso em saber que a pilastra se chama Pilar Místico de Fronteira, mas se pergunta, por que a voz dessa pessoa que saiu da tempestade é tão familiar? Vai dar ruim pessoal. Após a névoa se esvair um pouco, ele percebe que a Xueli é o fim pessoal. A história acaba por aqui. Ela olha melhor e percebe que conhece o Kim. A Antong pergunta ao protagonista se ele conhece a garota alienígena. Ele conta que encontrou com ela meio ano atrás, quando o apocalipse começou. Caramba, na história somente se passou meio ano, eu pensei que já havia se passado anos. A Xueli diz que está surpreso em vê-lo e pergunta onde está a garotinha com que ele andava. O protagonista irritado diz que não é da conta dela. Nesse exato momento, a Imperatriz avisa o protagonista que ele não deve virar as costas para o inimigo no meio da batalha e o ataca rapidamente. Todavia o protagonista se protege com sua lança. A Xueli tenta reconhecer de que a raça Imperatriz é. Ao perceber que ela é um zumbi evoluído, diz que ela é nojenta, menosprezando. A Imperatriz, ouvindo o que ela falou, irritada, pergunta o que ela disse. A Xueli, a menosprezando-a, diz que ela não é qualificada para fazer perguntas. Então pergunta se foi ela que matou o mordomo guardião da pilastra mística. A Imperatriz diz que foi ela e pergunta o que ela vai fazer em relação a isso. A Xueli, ao ouvir isso, diz que já que ela assumiu, terá que morrer enquanto avança contra a Imperatriz. O protagonista, enquanto observa a batalha, percebe que o teletransporte do Huhua pode não ser capaz de escapar do local. E quanto ele pensava sobre isso, a Imperatriz bloqueia o golpe da Xueli. Porém, quando a mão da Xueli toca a espada da Imperatriz, essa se quebra arremessando para longe por causa do impacto. A Xueli fala que um mero morto-vivo que acabou de nascer e não é qualificado para lidar nem sequer com um clone dela, o seu verdadeiro corpo estivesse no local, ela poderia esmagá-lo com um único dedo. A Imperatriz, se recompondo, diz que é uma questão de tempo, pois caso tenha tempo suficiente, certamente conseguirá ultrapassar o poder do corpo verdadeiro dela. Então invoca novamente a sua espada sombria e usa a pedra de sangue do clã estelar para aumentar ainda mais o poder, e muitas vezes o protagonista aproveita a oportunidade enquanto as duas estão conversando para se esconder com a Antong. Após os dois esconderem, o protagonista pergunta se este é o poder da pedra sagrada do clã estelar, pois está dando força suficiente para a Imperatriz enfrentar a Xueli, que é 1000 vezes mais forte. Ele fica um pouco pensativo sobre a luta, porém decide ignorar tudo, já que a Imperatriz já assumiu a culpa por ele. No lado da Imperatriz e da Xueli, a Xian pede para que seus subordinados se afastem, pois eles somente irão atrapalhar a luta dela. Assim ela concentra seu poder na espada e avança contra a Xueli, desferindo um golpe contra ela. No entanto, a Xueli segura a espada facilmente. A Imperatriz, irritada, força ainda mais. Todavia, a Xueli ainda consegue destruir a espada sombria. A Xueli, após destruir a espada, diz que ainda não acabou e vai para cima da Imperatriz. Mas ela usa sua habilidade, suspensão magnética, que a faz desaparecer, fazendo com que um trovão caia sobre a Xueli, mas o ataque não causa dano algum e é atingida por um ataque da Xueli, porém se cura. O protagonista, nos arbustos, diz que se não fosse o poder de cura da Imperatriz e da Pedra Sagrada, ela certamente já teria perdido há muito tempo. Ele fala para Antong que eles devem sair logo do local, enquanto as duas estão lutando. No entanto, neste momento a Xueli fala que não se esqueceu dele. Assim ela faz um clone dela que vai para lutar contra o protagonista e o pergunta para onde o protagonista vai
vai o impedindo de escapar. Deu ruim para o Prota Kim. Ele, sorrindo, afirma que não importa onde ele vai, ela não irá ceder de procurá-lo. Ela, se preparando para lutar, diz que só há um lugar para onde ele irá, que é o inferno. Então avança contra o protagonista desferindo um soco. O protagonista também prepara um soco e os dois começam uma luta de atrito que joga os dois para trás, gerando uma forte onda do impacto que deixa Anton impressionada pela força dos dois. A Chueli pergunta ao protagonista de onde vem a força dele, pois a força dele não deve somente ter vindo da evolução do sangue. Então pergunta quantos reis bestas ele matou. Ele, se preparando para atacar, diz que contará o cadáver dela. Assim usa a linhagem dourada no seu braço e se prepara para desferir um forte golpe. E quando se preparar para atacar, ele diz que as duas serão uma boa colheita para ele. A Chueli avança também e vai na direção dele, dizendo que não será fácil matá-la. Dessa forma, o protagonista começa a concentrar ainda mais, a linhagem dourada emanando cada vez mais, conseguindo parar o golpe da Chueli, a deixando surpresa. Os dois começam a trocar golpes. Ela avança desferindo um golpe no protagonista. Ele coloca sua mão na frente para pará-la e ela perfura a mão do protagonista com suas garras. Ele, olhando seriamente para ela, diz que a pegou, a deixando surpresa, para logo em seguida desferir suas chamas contra ela. A Chueli tenta recuar. No entanto, o protagonista não dá chance, se preparando para desferir mais um golpe. Ela, encurralada, percebe que ele usou a oportunidade para se aproximar. Ela, quando estava prestes a levar um soco do protagonista, desvia facilmente do ataque, esvaindo seu corpo. O protagonista fala que não seria tão simples assim vencê-la. Ela, após se recompor, diz que o protagonista é forte o suficiente para ser o oponente, já que conseguiu destruir um clone seu. Então pergunta se ele será capaz de atingi-la novamente enquanto as mãos dele tremem por causa do dano que recebeu. Ele diz que ela não deve se preocupar com isso enquanto olha para Antong. Ela, percebendo que ele quer, comece a usar sua habilidade de reversão temporal que cura as mãos de protagonista. Assim, ele se recompõe e diz para ela que irá começar o segundo round. A Chueli, ao ver a habilidade, fica surpresa ao ver uma habilidade de controlar o tempo. O Kim vai para a frente da Antong dizendo que ele é o oponente dela. Ela, com um olhar sombrio, pergunta se ele realmente pode a parar, perguntando o que ele pode fazer para logo em seguida avançar contra o protagonista. Os dois, enquanto avançavam, sentem um tremor no local, ficando surpresos ao ver uma barreira os cercando. Para logo em seguida vem a Imperatriz, sendo tomada por um poder avassalador. A Xia muito seria fala para a Chueli que ela sentirá seu verdadeiro poder. A Chueli desdenha da Imperatriz, dizendo que isso não passa de um truque de criança. Enquanto contra-ataca a barreira, diz que após vários golpes a barreira cairá. A Imperatriz, sorrindo, diz que ela é ingênua, deixando a Chueli sem entender. Nesse exato momento a Chueli sente algo, se perguntando o que está acontecendo. A Imperatriz, havendo surpresa, explica que este é o verdadeiro poder da barreira dela, que é sugar o poder dos que estão dentro da barreira. O protagonista, ao perceber a gravidade da situação, olha para Anton, percebendo que ela está sendo muito afetada. Então rapidamente pede que o Huhua a leve para o espaço dimensional. O Oleg fala para o protagonista que eles precisam encontrar uma saída, pois senão, serão devorados pela Imperatriz. Ele diz que sabe, porém, fala que não será tão fácil assim como está falando. A Chueli continua a atacar ferozmente a barreira. A Xia, a vendo atacar, diz que por causa da pedra sagrada o campo devorador está muito mais forte. Por causa disso é impossível ela quebrá-lo e somente pode esperar pacientemente ser devorada, deixando a Chueli irritada, pensando que caso o corpo real dela estivesse no local, assim ela chama de volta sua cópia. Então manda o protagonista usar o poder explosivo dele para quebrar a barreira. Ele a diz para não lhe dar ordens. Ela sarcasticamente fala que não quer dar ordem, porém lembra que ela é somente um clone, enquanto ele está realmente dentro da barreira e pode morrer. O Kim somente olha seriamente para ela. Então usa suas asas para voar, ficando no limite da barreira, e usa sua habilidade manipulação divina, mas não surte qualquer efeito na barreira. O Oleg explica ao protagonista que a barreira é muito mais forte do que da última vez, por isso que fala que, mesmo que eles juntem suas forças, não conseguirão quebrar. Por isso diz que ele deve tentar combinar suas habilidades. Todavia, o protagonista explica que ficará exausto se usar todos seus poderes. Com preocupação diz que seu oponente não é somente a barreira. O Oleg o relembra que, caso continue assim, somente morrerão. Imperatriz, rindo, fala que ele deve usar-se todo o seu poder para quebrar a barreira, pois senão morrerá. A Chueli, olhando melhor, percebe que o Kim tem uma carta na manga. Então fala para ele que, caso ele tenha algum poder secreto, ele deve usar para quebrar a barreira, pois o clone dela não é capaz de quebrar. O Kim, pensativo, fica um pouco apreensivo em fazer tal movimento,
pois sabe que as duas somente estão esperando ficar exausto. Assim, ele decide apostar na sua habilidade de duplicação para quebrar o campo devorador para logo em seguida chamar a flor mutante para se teletransportar para sair do local. Dessa forma, o protagonista começa a invocar suas chamas criando seu dragão de chamas, o mandando diretamente na barreira. Porém, antes que esse atingisse a barreira, eles sentem algo e percebe que os pilares dentro da fronteira da cidade foram destruídos. A Chueli fica surpresa ao perceber isso pensando como a destruição deles foi tão rápida. O protagonista, ao ver a reação dela, percebe que as consequências serão muito graves para ela. Assim, nesse exato momento, uma fenda surge no céu fazendo com que vários seres alienígenas de outro mundo invadem a Terra junto com uma carruagem dourada. A Chueli, a vendo, fica surpresa, para logo em seguida perguntar à pessoa que está dentro desta o que ela está fazendo no local. A pessoa dentro da carruagem fala que é natural, já que ela falhou em cumprir o plano que o pai deles ordenou. Dessa forma, a pessoa começa a sair da carruagem chamando a Chueli de irmã, falando que chegou para substituir. O Kim, ao ver a situação, percebe que não terá que lutar muito mais, então fica se perguntando o que Chueli irá fazer. Ao pensar um pouco, ele imagina a Imperatriz desfazendo a barreira de energia. Ao pensar nisso, fica irritado, pois por pouco não usou todo o seu poder para quebrá-la. O irmão da Chueli percebe o Kim e a Imperatriz. Logo em seguida diz que ainda existem um grupo de formigas. Assim lhes diz para se ajoelharem e jurarem lealdade, pois assim não os destruirá. Um dos subordinados da Imperatriz fica irritado ao ver a arrogância do alienígena, por causa disso desfere um golpe contra este. Ele, ao ver a coragem do zumbi evoluído, fica interessado e se deixa ser atingido, causando uma forte explosão. Após a explosão é mostrado que um lacaio do alienígena recebeu o golpe por ele. O alienígena manda seus subordinados atacar para testar o Kim e os outros. Estes avançam conseguindo matar um dos zumbis. Assim os zumbis evoluídos começam uma luta contra os subordinados. Eles, ao verem a força destes, ficam assustados, se perguntando que tipo de monstro é esse que eles estão enfrentando. O alienígena explica que o nome dos guardas são Sangue Divino, conta que eles são imunes à maioria das habilidades. Por isso lhes fala que eles não são capazes de lutar contra os guardas. O alienígena logo em seguida manda sua subordinada rumo aos outros pilares destruídos enquanto ele cuida dos convidados da Chueli. Assim a subordinada vai embora e ele se vira para ver o resultado da luta, vendo que a maioria dos zumbis evoluídos morreram. A Imperatriz manda o restante entrarem na barreira. Após entrarem, eles pensam estar a salvo dos guardas Sangue Divinos. Entretanto, o protagonista aparece por detrás de um deles e o mata, falando que eles não são os únicos na barreira. A Imperatriz manda seus subordinados acabar com o Kim, assim eles avançam. Antes de ser atacado, o protagonista explica que eles ainda não entenderam a situação, então desfere um golpe com sua lança, matando os zumbis e os guardando no espaço dimensional, para logo em seguida, com um sorriso no rosto, perguntar se eles entenderam. A Imperatriz fica irritada e desfere um golpe no protagonista, que ele desvia facilmente. Ele se vira para ela e pergunta se ela ainda não vai parar com os ataques, pois eles têm um inimigo em comum. Ela, com um olhar sério, diz que somente irá parar depois que matá-lo. O Kim a indaga perguntando se ela pode fazer isso com a força atual que tem. Ainda pergunta se ela ainda está contando com seus subordinados, o chamando de inúteis. Para o protagonista não basta dar um fim, precisa humilhar antes também. Então a relembra que eles têm problema para resolver. Então explica que caso ela mantenha o campo, ela se protegerá junto dos subordinados. Porém, caso ela não o deixe sair, precisará se preocupar com outra coisa. A sorte da batalha se inverteu totalmente contra a Imperatriz, que azar o dela. Ela, ao ouvir tudo, diz que caso o encontre novamente, ele não se sairá bem da situação. O Kim, sem ligar muito, diz que sabe que ela irá se vingar, para logo em seguida perguntar se ela não irá abrir. Na mesma hora ela abre uma pequena fenda e o puxa para fora, o deixando surpreso. Ela, rindo, diz que ele não pode morrer ainda, pois senão ficará triste. No lado do protagonista, ele se vê com diversos sangue divinos por detrás dele. Ele, ao ver a situação, fala que a situação que se encontra é realmente interessante enquanto rir. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Logo em seguida, após falar isso, ele desfere um forte soco no alienígena, que o explode. O Kim cria asas e tenta escapar. Ele, ao olhar para trás, percebe que a Imperatriz diminuiu o núcleo, colocou asas nele e também tenta escapar do local, deixando o protagonista surpreso. Ele, percebendo a oportunidade, decide fugir também, pois os 4 pilares podem ser restaurados rapidamente. Assim avança usando suas chamas, ultrapassando os alienígenas, causando uma forte explosão e matando estes, conseguindo fugir uma das direções. O irmão da Chueli, ao ver os dois fugindo para lados diferentes, analisa os dois. Percebe que eles são únicos na era atual, pois um tem uma grande quantidade de sangue dourado e o outro tem uma habilidade lendária de campo. No entanto,
Diz que eles não tiveram sorte por terem o encontrado enquanto libera sua habilidade criando diversos monstros através da essência do seu poder, um dos poderes dele para na frente do protagonista enquanto uma chuva vermelha cai. Um dos subordinados tenta atacar o Kim com diversos golpes, mas ele desvia de tudo. Ele percebe que os monstros podem absorver a chuva para ficar mais fortes. Um dos monstros avança contra o Kim, ele desfere um golpe de lança, mas essa não consegue perfurar o corpo deste o deixando surpreso. Ele rapidamente desvia do ataque saltando para logo em seguida desferir uma estocada com suas chamas na besta que causa um pilar de chama azul que acaba matando o monstro. Mas outros 3 aparecem. No entanto, ele rapidamente mata os monstros, mas outro aparece por debaixo da terra tentando o agarrar. Ele irritado mata facilmente perguntando se isso tudo não terá fim. O protagonista fala que está começando a ficar irritado com toda a situação. O Oleg fala que eles têm que dar o melhor de si enquanto aguentam, pois os monstros também estão indo atrás da Xianyun, pois senão eles não conseguirão fugir. O Kim olha para trás e vê a Imperatriz sendo atacada pelos monstros também. Ele diz ao Oleg que não quer ficar no local, mas há muitos monstros. Enquanto ele falava tudo isso, um monstro o ataca furtivamente, porém, ele desvia facilmente. O monstro se revela uma serpente. O Kim somente lhe dá um peteleco que o destrói. Ele invoca suas chamas e avança dizendo que os monstros podem vir para cima. Enquanto esses iam para cima dele, ele forma um núcleo com suas chamas e o explode formando um dragão, que sai consumindo os monstros um após o outro causando uma enorme explosão de chamas. Porém, outro monstro surge muito mais forte, conseguindo resistir à explosão. No entanto, o protagonista não fica com medo, então avança contra ele desferindo um golpe com sua lança. Porém um monstro se defende e contra-ataca o forçando contra o chão. Ele finge estar sofrendo, porém começa a rir dizendo que isso não é suficiente para o restringir para logo em seguida desferir uma estocada na cabeça do monstro que acaba o mandando para longe. O protagonista invoca seu clone, então diz que ele não está sozinho, avançando contra o monstro causando uma enorme explosão de chamas conseguindo derrotar o monstro de sangue divino. Após derrotá-lo, o protagonista fará para o Oleg que está exausto. Este lhe avisa que ele não pode relaxar no momento, pois ainda tem muitos com que ele tem que lutar. Nesse exato momento, o protagonista se vê encurralado, com diversos monstros no céu o atacando e outros vindo por detrás dele. Assim, ele e seu clone começam a lutar contra os monstros. Mesmo conseguindo contra-atacar, o protagonista se vê encurralado e percebe que caso continue com essa luta, somente ficará mais exausto. Assim, ele decide testar outra habilidade criando uma serpente de chamas que mata facilmente um monstro, para logo em seguida ele atacar com sua lança, conseguindo matar mais alguns. Após conseguir uma abertura, ele consegue escapar. Depois de conseguir escapar, ele foge rapidamente para fora do local. Todavia o alienígena irmão da Shueli percebe que o protagonista está fugindo e diz que ele não conseguirá escapar diante dos olhos dele. Por causa disso, nesse exato momento, os monstros lançam diversos ataques contra o protagonista enquanto ele voava para escapar. Ele consegue desviar, então percebe que terá que destruir todos eles para poder fugir, porém, nesse exato momento, algo surge por trás dele e o engole. Porém, o protagonista é mais forte e consegue destruir a besta. Ele, ao raciocinar um pouco, percebe que poderá usar sua habilidade de teletransporte, então a usa, conseguindo escapar para a cidade entrando direto em um prédio. Já no prédio, ele cansado da batalha diz que não foi nada fácil, diz a planta mutante que quase drenou a energia dos dois por completo. Nesse exato momento, ele sente algo em um zumbi e o ataca. Porém, ele facilmente derrota e diz que precisa encontrar um lugar para descansar. Já em outro local o protagonista descansa um pouco. Ele fica pensativo sobre a força dos seus inimigos, pois a Shueli e o Geir, irmão dela, são poderosos apenas com suas encarnações. Por isso conclui que eles devem ser fortes como Augustus no seu auge. Ainda pensa sobre o deus demônio que comanda sobre eles e outras raças alienígenas espaço afora. Então relembra que na sua vida anterior ele somente tinha que lutar para sobreviver e não precisa se preocupar com essas coisas. Lembra que também tinha pessoas fortes o bastante para resistirem a esses empecilhos. Mesmo forte como está agora, se pergunta se pode resistir a tudo o que está passando. Ele, um pouco preocupado, coloca a mão no rosto e se pergunta por que está pensando nessas coisas, falando que precisa superar tudo isso. Então diz que acaso desista, o que as outras pessoas farão. Assim ele traz a Antônia de volta. Ele a pergunta se ela pode o recuperar das feridas. Ela, após sair do espaço dimensional, pergunta como ele está e se a irmã dela também está bem. O protagonista fala que não tem como saber, pois não fugiu com ela. Assim, ela começa a usar o seu poder de refatoração do tempo para curá-lo. Como agradecimento, ele lhe dá alguns núcleos evolutivos. Ela diz
diz que está surpreso em saber que ele é tão generoso. Porém, nessa hora ele sente algo e a chuta deixando surpresa, mas nessa hora um poder atravessa o prédio. Ele preocupado se pergunta se o Gear já os alcançou. Este fala que eles finalmente se reencontrarão. Nesta hora, a Anton depois está sendo atacada por um monstro. O protagonista invoca suas chamas. O Gear fala para o Kim que o comportamento dele lhe traz algumas lembranças. O Kim também fala que o comportamento dele também traz algumas lembranças. Então usa as suas chamas desferir um forte ataque fazendo boa parte do prédio ser destruído. O subordinado do Gear captura Anton. O Kim tenta salvá-la lembrando que na cidade de Tianmen a Lin Xin foi levado e a Xiao Yu também foi levada na sua frente. Então se pergunta o porquê de até a Anton estar sendo levado ficando irritado com a situação dizendo que nunca permitirá que aconteça novamente. Os dois tentam tocar a mão um do outro. Porém o protagonista é empurrado para trás por causa da barreira que o Gear criou, caindo no chão. O Gear pergunta se ele quer escapar da barreira que ele criou para impedir que ele fuja novamente. O protagonista, irritado, pergunta o porquê vir atrás dele dizendo que a Imperatriz também fugiu. O Gear lhe diz para que ele não se leve muito a sério, pois assim como a Xueli ele também pode criar um clone. Ao escutar isso, o protagonista fala que ele somente deve estar com metade da sua força. O Gear ao escutar isso pergunta se metade da força dele não é suficiente para lidar com ele enquanto invoca uma habilidade. Então, avança contra o protagonista. Ele irritado se prepara para atacar, dizendo que um mero clone não pode lidar com ele. Assim, dão um soco que causa uma forte explosão. O Gear elogia o protagonista dizendo que ele não é nada mal, mas lhe diz que não é o suficiente. O que me pergunta se essas são as últimas palavras dele. Ele ao olhar sua mão, percebe que foi afetado pelas chamas do protagonista, porém, facilmente consegue recuperar o seu braço. Então, explica que, como é um clone, poderá se manter intacto desde que tem energia para se recompor. O protagonista cria um clone e avança contra ele dizendo que pode derrotá-lo antes de ficar exausto. Então desfere um golpe com sua lança. Porém o Gear cria um espírito que segura o golpe do protagonista. Assim, os dois começam uma trocação de golpes feroz. Após a trocação de golpes, o Gear, vendo o protagonista se esforçar, promete mostrar também o que é capaz. Assim, ele se desfaz pequenos morcegos e ataca a cópia do protagonista. O protagonista, ao ver tal situação, fica irritado. Porém também é atacado sendo forçado para trás, porém resiste ao golpe usando sua cópia para logo em seguida usar suas chamas para tentar destruir os morcegos. Porém o Gear consegue resistir e ataca o protagonista com os morcegos de energia. O Kim desfere um golpe com a lança para afastá-lo. Ele se afasta novamente e volta à sua forma normal, falando para o protagonista que ele nunca conseguirá o ferir caso não seja mais rápido. O Kim fica um pouco pensativo com a situação. Ao analisar a situação, ele percebe que o Gear tem uma habilidade de imunidade que faz com que o efeito e dano das chamas sejam pequenos. Por ter perdido muita energia, decide ir usar outra estratégia. O Gear, ao ver as chamas novamente, diz que as chamas não funcionam nele. O Kim diz que as chamas não são para ele, mas sim para si próprio. Então joga a lança. No entanto, o Gear desvia facilmente e fica impressionado em ver o protagonista usar as chamas para se fortalecer para ganhar velocidade, mas fala que não é o suficiente. O Kim, sorrindo, lhe pergunta se realmente não é o suficiente. Na mesma hora o braço do Gear explode, o deixando surpreso e irritado. O protagonista, não dando aberturas, o soca no rosto, mandando para longe. O Kim, após o soco, sente uma dor, pois ao usar as chamas para queimar a energia genética e as células prejudica seu corpo. O Gear volta irritado, perguntando como ele ousa ferir o herdeiro do deus demônio, prometendo matar, e vai para cima do protagonista desferindo um golpe que o protagonista rebate. No mesmo momento o Gear aparece por detrás do protagonista e o fere gravemente, mas ele se sai da situação dizendo que isso tudo não é o suficiente, deixando o Gear surpreso. Assim ele pega um cristal e o engole, se recuperando do ataque. Dessa forma eles começam a lutar novamente, porém o protagonista se deixa ser ferido para usar suas chamas no Gear para o ferir. Logo em seguida segura o braço dele e o golpeia para longe, o ferindo. O Kim vai para cima novamente perguntando se ele está pronto para ser espancado até a morte, o deixando irritado. O protagonista, irritado, invoca suas chamas para desferir um soco que destrói o núcleo que mantinha o clone do Gear vivo. Antes dele partir, promete acabar com o protagonista. O Kim responde dizendo da próxima vez ele não será o mesmo. Na hora ele começa a sentir o peso da batalha e desaba de cansaço. Porém, não se permite desmaiar pensando sobre tudo o que aconteceu. No lado da Anton, ela se vê em apuros, então usa sua habilidade atraso temporal para desfazer a presa do monstro, que faz com que ela caia. Entretanto, antes de cair com tudo no chão, usa mais uma habilidade temporal para não se machucar. O monstro tenta novamente atacá-la.
Contudo, ela usa a habilidade Parada Temporal e depois a Lâmina do Tempo para acabar com ele, finalizando. Assim se cura ao tentar ir para outro local para tentar encontrar o protagonista. Ela desmaia pelo uso de poder. Algum tempo depois, alguns sobreviventes a encontram. Eles notam que ela é uma evoluída que está sem forças por usar muita energia, então decidem levá-la com o propósito de se divertirem. Ela, sendo carregada quase inconsciente, percebe que está sendo levada por pessoas ruins. Por causa disso, chama pelo protagonista mentalmente. Bro, let's go. Bro, rapper o torcedor com